Bem, boa tarde a todos. Vamos dar início a esta reunião de Câmara ordinária do dia 13 de junho. Gostaria de começar por cumprimentar todos os colegas, cumprimentar também o público que nos chega aqui, cumprimentar os colaboradores do município também, obviamente, e dizer que, enfim, nós temos aqui também, hoje, a obrigação de continuar a dar posse aos membros do Conselho Municipal de Segurança que, enfim, nos termos da lei, precisam tomar posse precisamente no órgão executivo. Já temos feito, já em duas sessões anteriores, demos posse a alguns elementos, faltam ainda alguns dos elementos. Temos aqui connosco a Sra. Capitão Rodrigues, que eu iria, se calhar, convidar a poder dirigir-se aqui a esta mesinha e assinar o auto de posse, simplesmente. São dois autos de posse, sim, a GNR, sim. São duas comissões. Só para cumprirmos este formalismo legal, falta o seu procurador, depois logo se... Basta ler só um. Sim, basta ler, basta. Eles são iguais. Sim, basta ler só um. Em cima tem o alegado e o distrito. É uma Eu posso fazer larga. referência aos dois. Sim, Pode, ok. por favor, está bem? Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente a minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas, com respeito pelos deveres que me decorrem da Constituição e da lei, tanto no Conselho Municipal alargado como no restrito. Ok. Obrigada. Muito obrigado. É o seu procurador? Sim. Ok. O seu procurador tinha acabado de dar posse à Sra. Capitão Rodrigues, no âmbito do Conselho Municipal de Segurança e das competências que decorrem da lei agora, e se calhar convidaria o Sr. Doutor para poder também assinar o auto de posse. Com certeza. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra, cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas, com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Muito bem. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado também ao Capitão Rodrigues. É um gosto enorme se quiserem continuar a assistir à reunião, se tiverem outros afazeres da vossa vida profissional ou pessoal, sintam-se à vontade para se ausentar, está bem? Terei que me ausentar dentro de alguns minutos. Ok, muito obrigado então. Obrigada. Bom, eu penso que este formalismo hoje está Fica concretizado, não é? Concluído. Entretanto, Portanto, será agendar a primeira. Temos a Comissão, neste momento, plenamente empossada, não é? E, Certo. portanto, a partir de agora podemos agendar os trabalhos respectivos. Muito bem. Antes de dar a palavra ao público presente, se for o caso, até porque o regimento prevê que a primeira intervenção do PAOD seja precisamente dedicada à intervenção do público, dar nota de duas ausências, que já tinham sido anunciadas na reunião anterior, quer do vereador Paulo Pinto, quer do vereador João Pedro, que estão a ser, neste momento, substituídos quer pelo vereador Hermano, quer pelo vereador João Pedro Cavaco, está bem? Portanto, fica essa nota também. Dito isto, convidaria então alguém do público, quem quiser intervir, saudar também naturalmente a presença do Sr. Presidente da Assembleia que acompanha os trabalhos hoje. Como é habitual, não sei se há alguma intervenção do público, alguma questão que queiram fazer. Não havendo nenhuma questão do público nem intervenção a fazer, portanto passaremos ao PAOD, neste caso dedicado ao tempo dos seus vereadores. Eu queria, obviamente, antes de passar a palavra aos colegas, dar nota da evolução do número de casos Covid e da situação epidemiológica à data de hoje no Conselho. Nós temos neste momento 178 casos ativos confirmados, temos 67 óbitos a lamentar, temos 2 óbitos a mais em relação à última atualização dos valores e que lamentamos, obviamente. Tratam-se de 2 cidadãos, um em comunidade e outro numa ERP com mais de 90 anos. De todo modo, endereçar obviamente as condolências às famílias enlutadas e lamentar mais uma vez que o vírus tenha feito mais vítimas no nosso concelho, que já vai em 67, como referi. Em termos de recuperados, portanto, nós temos 6.374 recuperados à Covid-19. Eu já não venho a tempo, mas queria dar nota também que recebemos um parecer da Associação Nacional de Municípios sobre a questão do pedido que tinha existido da extinção da coligação Arruda Agora. Vou remeter para a próxima reunião de Câmara para conhecimento oficial e depois, eventualmente,
parcial ajustamento na questão das liberações. Mas a partir de Tínhamos falado a partir da próxima reunião, se calhar, não? Ou esta já está? Então pronto, melhor ainda. Tudo bem. Ok? Muito bem. Eu da minha parte era só isto que queria dar nota neste período, mas naturalmente aceitarei agora as inscrições dos colegas que queiram falar. Ok? Muito bem. Então, se calhar começamos pelo Carlos, que pediu pela primeira vez, primeiro a palavra. Faz favor, Carlos, por favor. São só algumas notas breves e muito de agradecimento relativamente a alguns acontecimentos, alguns eventos que decorreram recentemente entre nós. Começar pelo mercado oitocentista, que retomou após um interregno de 2 anos e queria assinalar aqui o empenho, a colaboração e a participação de todos, e foi só fruto dessa fórmula que o feedback foi tão positivo e que fez com que este retomar de atividades, que mais uma vez trouxeram até nós aquilo que é identitário, as histórias, as crenças que fazem parte da nossa natureza enquanto concelho, que fez com que fosse um sucesso e cujo feedback é extremamente positivo, e eu queria enaltecer aqui esse esforço conjunto de todos, de técnicos, de expositores, dos artesãos, todos que estiveram empenhados em fazer deste mercado oitocentista aquilo que foi, e foi um sucesso. Depois também, dentro da mesma linha, aquilo que está a acontecer neste momento, que é as atividades de encerramento do ano letivo da nossa Universidade das Gerações, e eu sublinho isto também por várias razões. Não foi um ano letivo normal, não foi um ano letivo fácil, foi até bastante difícil. Passou pela tomada de decisão de recomeçar, de reativar a Universidade das Gerações. Não foi fácil tomar essa decisão, tivemos todos a partilhar essa ansiedade que foi perceber qual era a altura melhor, no sentido de salvaguardar aquilo que era a saúde de todos os que participam e o escalão etário e os participantes que fazem parte deste projeto que todos nós temos grande carinho, foi o mais afetado por esta pandemia, e neste momento estamos a fazer este encerramento e com um sentimento de missão cumprida, e mais uma vez, à semelhança do que eu acabei de dizer para o mercado oitocentista, não fosse a colaboração de todos e essa capacidade de colaborar e de ser solidários e desse espírito de entreajuda, e não estaríamos a celebrá-lo hoje, e isso é algo que nos deixa bastante satisfeitos em termos de município, essa capacidade que tivemos de retomar um projeto que é tão importante e que, mais uma vez, se conseguiu ultrapassar aquilo que eram as dificuldades que existiam, fruto deste enquadramento complexo que temos vivido. Mas estamos hoje a encerrar, se bem que é um encerrar das disciplinas, porque apesar de tudo vão continuar atividades a decorrer até ao final do mês, portanto queria assinalar. Também desta questão mais ligada à educação, também dar nota que já está a ser preparado o próximo ano letivo, estando este a terminar, já estamos a pensar no próximo, nomeadamente naquilo que são os primeiros contactos para termos as nossas AECs a funcionar de uma forma digna e participada, e também percebendo aquilo que é possivelmente as novas ofertas que podemos levar aos nossos centros escolares. Tudo isso já está a ser feito, já estamos a fazer essas reuniões e já está a ser preparado. Depois, um bocadinho avulso, mas salientando alguns aspectos que são relevantes, algumas atividades, algumas presenças, nomeadamente a nível da Feira da Agricultura em Santarém, onde estivemos presentes e com uma representação que muito nos honra, nomeadamente naquilo que de excelência se produz entre nós, que são os vinhos com a Casa de Remunhal, portanto é de assinalar também isso. E depois algo também muito importante, que é a questão do PR1, que está aí marcado num dos sentidos, segundo as normas internacionais, muito participado. Aliás, houve uma participação exterior que veio até nós no mercado oitocentista e participou neste PR1 com grande agrado. Algumas outras atividades relacionadas com a educação também a nível das nossas escolas, mediamente no externato, com uma sessão muito interessante sobre algo que é bastante importante nesta altura, que é a questão da cibersegurança e da desinformação, e também atividades de encerramento de final do ano letivo no Centro Escolar da Ranhola. E é isto. Muito obrigado. Obrigado. Antes de dar a palavra à Sandra, dar nota sobre uma coisa que por lá referi que um dos óbitos estava
numa ERP, mas não é rigorosa. Estava na Rede Nacional de Cuidados Integrados, Cuidados Continuados Integrados. Portanto, o meu lápis fica aqui já corrigido e, portanto, não era sequer numa ERP do Conselho, para não ficar essa dúvida no ar, na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, ok? Era isso, não é, Carlos? Muito bem. A palavra então à vereadora Sandra, se faz favor, peço só que façam chegar o gravador. Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os presentes. A minha primeira palavra vai também para o mercado oitocentista. Apesar de, por razões quer profissionais, quer pessoais, não ter sido possível aos vereadores do PSD estarem presentes na sessão de abertura do mercado, congratulamos todos, quer o município, quer a sociedade civil, todos os envolvidos na organização do evento, que foi um sucesso, como o Sr. Vereador disse. Duas questões. Chegou-nos por parte de alguns municípios preocupação relativa à informação que não será realizada a renovação do piso do campo de futebol municipal. Esta informação é verdadeira, são preocupações fundamentadas, e se é verdade que esta intervenção não vai ser realizada, qual a razão? Em relação a Santiago dos Velhos, quando é que a obra de beneficiação da rede pública de drenagem de águas residuais estará efetivamente concluída? A estrada ainda não está pavimentada, alguns moradores queixam-se de problemas na utilização da mesma e questionam se estará tudo devidamente concluído por altura dos festejos anuais em julho. Em relação à Feira da Agricultura de Santarém, surgiu uma dúvida. O Sr. Vice-Presidente disse que participou a Casa do Romunhal. Participou apenas um produtor de vinho. Qual foi a razão? Muito obrigada. Se quer, pode ser já para o João Pedro, se faz favor. Muito boa tarde a todos os presentes, boa tarde, Sr. Presidente, restantes colegas. Eu tenho três questões que gostávamos só de esclarecer. A primeira diz respeito à questão da obra dos coteiros, que, como já tinha sido referido na última Assembleia, tinha vindo um parecer da DGPC que impunha algumas alterações ao projeto e que a obra iria arrancar a todo momento. Face a isto, era saber o ponto de situação, se já houve o parecer favorável por parte da DGPC e se a obra efetivamente já arrancou ou não. Também queríamos congratular o município pela reabertura da Escola Fixa de Trânsito. Achamos que é uma medida bastante importante, dado que aquele espaço estava ali fechado há muito tempo e para nós também fazia parte das nossas das medidas importantes. Ainda assim, queríamos perguntar que obras de beneficiação é que foram feitas no espaço, porque pensamos que o piso se encontra um bocadinho danificado devido àquele abate de terras, não é? Ou seja, sabemos até a razão que é óbvia ali, mas que se pode tornar efetivamente um perigo até para a utilização do espaço. E qual é que é também a utilização do horário de utilização do espaço do mesmo. Também só esclarecer aqui em relação tinha sido referido na reunião de Câmara do dia 4 de Abril, no seguimento do licenciamento do estabelecimento de restauração e bebidas Burger King, que estava previsto até junho ser realizado no Tardós do terminal o aumento da bolsa de estacionamento. E era nesse sentido que queríamos saber como é que se encontra essa situação, se a obra já foi realizada e caso não tenha sido, quando é que está prevista ser realizada, isto porque pensamos que é importante que esteja pronta antes do arranque da obra do estabelecimento de restauração. Eram só estas as nossas dúvidas. Muito obrigado pelas questões, procurar responder a todas elas. A questão do piso do campo de futebol municipal, de facto nós tivemos na sexta-feira, 8 dias, creio, uma reunião com o clube, com a direção do clube, sobre esta matéria, até porque entendemos que devia ser o clube a primeira entidade a ser informada dos desenvolvimentos. Nós, o que é verdade é que vamos trazer à próxima reunião de Câmara informação mais pormenorizada sobre o tema. Isto tem que ver com necessidades que nós temos em termos de gestão orçamental e também daquilo que são outras contingências. Como sabem, o mercado, neste momento, o mercado municipal está com uma situação de bloqueio, que é preciso ser ultrapassada.
temos algumas indicações já quanto a valores e que será necessário reforçar em relação àquilo que estava previsto na dotação inicial do orçamento aprovado e em vigor para este ano. Depois, também há outra situação, que é a verba que estava prevista no orçamento de 100 mil euros para a substituição do piso do campo de futebol. Neste momento, já é uma verba que nós orçamentámos em setembro, outubro do ano passado, como se recordam, e, entretanto, das empresas consultadas para podermos executar a obra este ano, essa consulta foi feita em abril, maio, o valor avançado foi 160 mil euros, o que significa que não teríamos dotação suficiente no orçamento aprovado e em vigor para avançar com essa intervenção. E, portanto, em momento próprio, percebendo que temos mais despesa que não estava prevista no orçamento para podermos concretizar, penso que é um desejo de todos, pelo aquilo que eu vou percebendo, de finalmente concluir a obra do Mercadinho, que é uma obra que foi iniciada e que não está concluída, e que temos pessoas em condições também no Jardim Municipal que não são aquelas que todos nós gostaríamos que estivessem, e, portanto, a trabalhar. E, portanto, nós queremos minimizar e queremos avançar com a intervenção este ano. E, portanto, para isso temos que fazer opções, temos que buscar dinheiro a outras rúbricas. E se temos uma informação que, efetivamente, a rúbrica que está neste momento dotada nesse projeto já não é suficiente para poder fazer a intervenção que seria necessário, e se, inclusivamente, uma das empresas consultadas garante que, com uma intervenção mais ligeira neste momento de escovagem e de recarga de algumas zonas aborrachadas, se consegue garantir a boa utilização do campo por mais pelo menos um ano, sensivelmente, achámos que faria sentido ajustar e propor aqui à reunião de Câmara, em sede própria. Não será esta a sede da reunião de hoje, porque não está agendado esse ponto, mas teremos a oportunidade de o trazer, mas estou já a adiantar aquilo que é o nosso racional, e depois os seus vereadores votarão aquilo que entenderem. Agora, para nós é importante que a obra do Mercadinho possa ser concluída o mais rapidamente possível, e depois, naturalmente, que essa é uma medida que não deixa de ser prioritária, porque, efetivamente, até no nosso manifesto eleitoral também era um dos pontos estratégicos que queríamos implementar, mas o manifesto eleitoral não se esgota no primeiro ano de mandato, e, portanto, teremos com certeza oportunidades para continuar a fazer aquilo que é preciso fazer, nomeadamente a substituição do campo sintético que reconhecemos que deve ser feito, mas consultar até empresas da especialidade. Neste momento, com uma intervenção mais ligeira, consegue-se, de alguma forma, salvaguardar a prática desportiva em condições de segurança. E, portanto, tudo pesado, iremos propor em sede própria, quando vier aqui à reunião de Câmara, essa alteração, que passa por, neste momento, pôr em stand-by esse projeto e concretizar a conclusão das obras do Mercadinho da Ruda. Portanto, a justificação é esta, e depois, naturalmente, em sede própria, quando houver as votações necessárias, cada um tomará as decisões que entender por conveniente tomar perante a informação que está a ser veiculada. Relativamente às obras de drenagem, de iniciação da rede de drenagem de águas residuais, portanto, dos esgotos em Santiago, de facto a obra não está ainda concluída. Enfim, nós, na reunião de Câmara, se bem se recordam, de 16 de maio, esse assunto também já foi aflorado, lá em Santiago dos Velhos. A explicação, enfim, técnica já fiz, enfim, a obra foi mais difícil do que aquilo que estávamos a imaginar ao início. Houve necessidade de, em alguns pontos, a vala ir a mais de 3 metros de profundidade, e, portanto, tudo isso significa que aquela cratera que se abriu é uma cratera que também demora um bocadinho mais de tempo para consolidar, digamos assim, aquilo que é o batimento, porque estamos a falar de uma vala que, em alguns pontos, repito, tem mais de 3 metros de profundidade. E, portanto, acelerar um bocadinho esse processo de compactação pode significar que a camada que nós colocamos de betoninoso à superfície, mais provavelmente, ou com maior probabilidade, abaterá também, porque se não tivermos a devida cautela na questão da consolidação, uma cratera de 3 metros de profundidade, como devem imaginar, é um desafio também nessa matéria. E, portanto, eu não consigo responder, e infelizmente o vereador Paulo também não está presente, não consigo responder-lhe à questão pertinente, que é saber se, por ocasião dos festejos, Santiago Maior estará concluída a intervenção a nível do betuminoso. Mas se não tiver, temos que encontrar outras soluções menos
onerosas para o erário público para garantir que as festividades decorrem com a dignidade que todos pretendemos que decorram e também haverá soluções certamente que os serviços terão que encontrar para garantir que essa dignidade aconteça e, portanto, sem prejudicar, no fundo, a compactação, como disse, de uma vala que é desafiadora para todos. Quanto à participação na Feira da Agricultura, que depois deixava ao Vice-Presidente para esclarecimentos adicionais, respondendo à matéria do João Pedro Cavaco. As obras dos escoteiros, portanto, do orçamento participativo, já existiu uma resposta da GPC, já foi feita a correção ao projeto na sequência desse parecer, inclusive a nossa topografia também colaborou para uma situação no exterior que já foi levantada e que seguiu a tramitação correta. A informação que tenho é que o empreiteiro já está selecionado e perspectiva-se a curtíssimo prazo a entrada em obra. Não tenho neste momento uma informação detalhada ao dia de quando é que começará a obra. Estamos a crer que neste momento já não faltará muito para que a obra arranque rapidamente e eu insisto sempre, quando falo com o representante do agrupamento de escoteiros, que para nós, Câmara Municipal, é muito importante, para não dizer fundamental, até à luz do novo regulamento, que eventualmente será aprovado em breve na Assembleia Municipal, de acordo com algumas alterações que também já discutimos aqui nesta sede. É muito importante que até 31 de dezembro a obra esteja física e financeiramente concluída. E, portanto, todos os dias que passam sem que a obra arranque são dias a menos depois no final da obra e isso faz com que, enfim, o risco de alguma coisa correr menos bem seja elevado, mas não é por falta de aviso nem por falta de nós estarmos a tentar insistir para a resolução do problema que isso acontecerá. Mas, de todo modo, naturalmente também acompanhamos com alguma preocupação, mas naturalmente cá estaremos também para tentar encontrar soluções e ajudar a que a obra se concretize, uma vez que é uma obra que foi votada pelas pessoas no âmbito do projeto do orçamento participativo para poder ser realizada e é isso que nós pretendemos que ela seja de facto materializada. A questão da escola fixa de trânsito, nós interviemos muito ao de leve, ou seja, foi a administração direta, no fundo, o que fez foi voltar a avivar algumas pinturas, voltar, no fundo, a colocar portanto, o pavimento em condições de circulação. Há lá algumas fissuras que, de facto, algumas conseguiu-se resolver com uma intervenção do estaleiro, outras não se consegue ainda resolver. Há outras intervenções mais de fundo que, eventualmente, a nível da drenagem de águas pluviais, que vai ter que ser estudada. Mas, de todo modo, eu queria também dizer que uma intervenção que fizemos há cerca de 4 anos naquele talude da escola fixa de trânsito, no fundo não foi colocar nem gaviões, nem nada disso. Foi, no fundo, fazer ali umas zonas de drenagem com valas até profundas e com a colocação de britas e tudo isso que estabilizou, digamos assim, parece-me, é a informação que tenho técnica, estabilizou um bocadinho aqueles aluimentos que, quando em vez, existiam. Portanto, parece-me que agora toda aquela zona do Cerrado e Fontinhas, da parte das vivendas, que drenava para ali e que colocava muito peso em cima daquele talude, está mais minimizado e que as coisas tendem a estar estabilizadas. E, portanto, não tenho neste momento nenhuma indicação que esteja comprometida a segurança e a estabilidade do edifício ou da pista da escola fixa de trânsito, motivo pelo qual nos levou a que pudéssemos reabri-la novamente ao público e, portanto, neste momento parece-me que, sobretudo, os utilizadores ali mais da zona estão a utilizar, sobretudo as pessoas mais novas, os jovens e as crianças, e o nosso objetivo, e falámos disso também com a Associação de Moradores local, foi, no fundo, tentar criar ali mais uma atratividade para que os miúdos possam, num ambiente mais seguro e controlado, poder andar de bicicleta, andar de trotinete, de skate até alguns, de patins em linha, etc., porque as condições da pista proporcionam que isso possa acontecer e não foi estabelecido nenhum horário, ou seja, neste momento a pista está aberta para ser utilizada, só a pista, o edifício não. A pista está perfeitamente aberta, não há nenhuma barreira, nem bloqueio, há livre utilização da pista da escola fixa de trânsito e, portanto, não há também horário de funcionamento. Obviamente que aquilo que procurámos sensibilizar a Associação de Moradores
e também a Junta de Freguesia para haver ali algum controle mais regular naquilo que é as papeleiras e para tentar evitar que haja ali depositar de resíduos e de situações menos claras, e também a GNR. E, no fundo, a Associação de Moradores também se comprometeu a ir, no fundo, comunicando à Câmara Municipal algumas situações que possam ocorrer de menos bem, e se efetivamente as coisas forem evoluindo no péssimo sentido ou no mau sentido, naturalmente também esta decisão não é irrevogável e, portanto, pode ser revertida a todo momento, se assim as circunstâncias o determinarem. O aumento do estacionamento de tardós no terminal rodoviário. Bom, a informação que tenho do vereador Paulo Pinto é que efetivamente é uma obra que se prevê que possa arrancar ainda durante o mês de junho. Não tenho ainda garantia de qual será o dia em que isso acontecerá. Também posso informar que da parte do estabelecimento de restauração que ali se perspectiva que possa ser instalado e cujo projeto de arquitetura já foi aprovado em reunião de Câmara, a informação que tenho é que ainda não entrou o projeto de especialidades e, portanto, também irá, acredito eu, demorar ainda algum tempo até que a obra possa, no fundo, ser executada e, portanto, também nos dá aqui alguma margem, porque o objetivo é esse, de facto, é que quando se iniciarem as intervenções em termos de obra naquela superfície comercial, digamos assim, que esse estacionamento do tardós do terminal esteja executado pelos nossos serviços. Portanto, é essa a nossa perspectiva e mantemos. Depois, dar só duas notas que me esqueci no início da intervenção e que não poderia deixar de passar em claro. Obviamente que associámos mais uma vez à celebração do aniversário dos bombeiros voluntários da Rua dos Vinhos, que ocorreu no passado dia 10 de junho, como é habitual e como sabem. Foi o 133º aniversário e, naturalmente, aqui também, em nome do município, dar aqui o reconhecimento público que é devido àquilo que tem sido o fantástico trabalho de uma associação que é composta por homens e mulheres, bombeiros com farda e bombeiros sem farda, que dão o melhor que sabem e que podem para fazer jus ao lema que os move, que é vida por vida. Depois também dar nota que se realizaram já neste fim de semana as festas de Santo António, também uma palavra à Junta de Freguesia da Rua dos Vinhos, de reconhecimento também pelo trabalho realizado, assim como a Comissão de Festas de Alvaço, que também teve as suas festas tradicionais, finalmente depois da pandemia, e que finalmente começamos a ter o retomar destas festividades um pouco por todo o concelho. Fica aqui também nota do nosso reconhecimento e apreço perante tais factos. Eu penso que respondi a tudo e dá a palavra agora por causa dessa questão da feira da agricultura. Tá bem? Relativamente à nossa representação, o seu responsável, o José Arruda, fez-nos chegar esse convite para estarmos presentes. Estivemos em duas situações, eu pessoalmente também estive lá. Foi feita chegar a informação aos nossos produtores e aquilo é um momento dispositivo que é possibilitado pela nossa integração na AMPV, de uma forma gratuita, e não sei se por coincidência também do mercado oitocentista, porque coincidiu com essa altura, a Casa do Remunhal foram os únicos que se demonstraram disponíveis para essa presença. Portanto, todos foram informados, essa informação foi feita chegar, mas só eles é que, eventualmente por causa dessa questão, é que estiveram nessa possibilidade e nessa capacidade de estarem lá presentes e que dignificaram o Conselho. Por si só, portanto, a resposta é essa. Não sei se há mais alguma questão, se podemos avançar na ordem de trabalhos. Então, vamos avançar para a ordem de trabalhos. O ponto 1 é a ata da reunião de Câmara de dia 30 de maio de 2022. Eu creio que foi presente aos colegas tempestivamente. Não sei se há alguma questão quanto à ata. Se não houver, podemos passar à votação. Penso que há aqui duas ausências da reunião que vão optar pela abstenção, é isso? Então, iria perguntar se os restantes concordam em aprovar a ata. Presumo que sim. Portanto, é aprovada por maioria com duas abstenções dos seus vereadores Armando Ferreira e João Pedro Cavaco. Está bem? Muito bem, então.
segundo ponto da ordem de trabalhos de hoje é a delegação de competências da Câmara Municipal no Presidente relativo ao licenciamento de utilização de artigos pirotécnicos, que não tinha ficado na primeira delegação de competências e agora percebemos, por causa dos festejos de Santo António, creio, que esta matéria carecia de ser também delegada no Presidente da Câmara para não estar à espera de 15 em 15 dias das reuniões de Câmara e para ser mais ágil a respectiva tramitação processual. Portanto, basicamente é isso que se pretende, ou seja, a agilidade na tramitação processual, não é mais do que isso. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, iria então passar à votação deste ponto número 2 da ordem de trabalhos, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 2 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 3º da ordem de trabalhos. No fundo, trata-se de um protocolo, ou de uma proposta para a aprovação de um protocolo entre o município da Ruda dos Vinhos e a Autoridade Tributária e Aduaneira, portanto, a AT, vulgo Finanças, para cobrança coerciva de taxas e outras receitas municipais que entrem em processo de execução fiscal e, como sabem, o município tem dificuldades em ser órgão de execução fiscal, embora tenha poderes legais para o fazer, mas a AT tem a máquina muito mais oleada, muito mais programada para ser eficaz nesta cobrança coerciva e, de facto, existe também a possibilidade legal de os municípios, e não é caso único o município da Ruda, de estabelecerem protocolarmente esta delegação de competências em termos de órgão de execução fiscal daquilo que é a matéria dos seus tributos próprios e das suas taxas para a administração, neste caso, do Estado Central, que é através da Autoridade Tributária e Aduaneira. E, portanto, naturalmente há aqui um protocolo que define o objeto e o âmbito desta colaboração, define também que este protocolo é para ser executado para as dívidas cujo prazo legal e voluntário de pagamento tenha ocorrido após o dia 1 de abril de 2016, porque as dívidas anteriores já estarão ou deverão ser declaradas prescritas nos termos da lei e, portanto, no fundo o que se pretende é que, de facto, haja mais eficácia naquilo que é a cobrança coerciva de valores que são certos líquidos e exigíveis por parte dos municípios a favor do município e que haja mais capacidade do município de não fazer prescrever dívidas vencidas. Este protocolo tem alguns encargos para o município tem que pagar uma taxa por esta situação, mas de alguma forma parece-nos que ela introduz aqui mais eficácia e também mais justiça naquilo que é a relação dos municípios com a autarquia e também naquilo que é a relação de todos nós enquanto comunidade, porque se há quem pague voluntariamente os seus tributos, os que não pagam voluntariamente e deveriam fazê-lo, não podem ser beneficiados com a inoperância e, neste caso, a incapacidade dos órgãos locais de execução fiscal. E, portanto, naturalmente, este protocolo visa também, nessa perspectiva, trazer alguma justiça naquilo que é a relação e naquilo que é a nossa responsabilidade enquanto agentes de uma mesma comunidade. Não sei se há alguma questão quanto a este protocolo. Se não existir, eu passaria então à votação do ponto 3 da ordem de trabalhos, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 3º da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 4 da ordem de trabalhos, diz respeito a alterações e atualizações do mapa pessoal para 2022. Eu iria pedir à vereadora Ruth para fazer uma explicação mais detalhada, mas, grosso modo, estamos a falar de uma alteração que visa, no fundo, salvaguardar aquilo que são algumas alterações que ocorreram, de algumas apresentações, de algumas situações de pessoas que saíram e consolidaram as suas posições contratuais noutros municípios, etc. E, portanto, que há necessidade de fazer este ajustamento para atualizar em função daquilo que é a realidade que existe atualmente em termos de mapa pessoal. Mas eu ia convidar a todos para poder explicar um bocadinho, se faz favor. Muito obrigada, boa tarde a todos.
Em termos de lugares novos do mapa pessoal, o que temos a registar é um lugar no armazém para consolidar uma mobilidade que já está a decorrer, mas para podermos consolidar essa mobilidade temos que criar um lugar porque não existe para esta pessoa, que é um funcionário que já lá está, que é o Eduardo. Depois, por uma necessidade de serviço, também criámos um lugar para um posto de trabalho em arquitetura. Mais tarde virá a reunião de Câmara, a abertura deste procedimento, mas primeiro temos que ter esta aprovação em Assembleia Municipal e só depois poderemos abrir o procedimento. E depois, existem mais lugares vagos. Temos 2 na educação, portanto já tínhamos 2 lugares vagos, agora passamos a ter 4. Um derivado ao falecimento da nossa colega e outro de uma reforma também de uma colega da área da educação. Portanto, neste momento temos 4 lugares vagos em mapa pessoal. O procedimento de educação já está a decorrer, portanto, no final deste mês teremos a prova de conhecimentos, portanto, está em andamento. Temos 2 lugares vagos também na área da condução de viaturas, um porque um funcionário tinha pedido mobilidade para a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Há a consolidação desta mobilidade nesse município, portanto o lugar fica vago nesta área também. E temos um outro, que era um colega que fazia parte da Câmara, foi mobilidade para outro serviço, na área da educação, neste caso, e uma vez que também consolidou, este lugar fica vago. Por lá, se não vê aqui, também temos um lugar vago na condução de máquinas, derivada ao pedido de exoneração de um colega, mas depois virá mais tarde. Mas nada implica que este lugar depois seja ocupado, porque ele, no mapa pessoal de origem, esse lugar estava criado, portanto, dá-se a saída do colega, mas pronto, isto foi por lápis, não ficou nesta. Mais tarde, se vierem reparar que em mapa pessoal vai estar vago, não veio nesta alteração, foi um mapa dos serviços, mas nada implica em termos de administrativos ou de procedimentos que queiramos aqui ocupar este lugar. É só. Ok, obrigado. Não sei se há alguma questão que queiram colocar sobre este ponto 4 da ordem de trabalhos. Não havendo nenhuma questão, então passaria à votação deste ponto. Questionando quem vota contra, quem se abstém. Então aprovado por unanimidade o ponto 4 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 5 da ordem de trabalhos, diz respeito a uma proposta para a abertura de um concurso externo de ingresso para provimento de um posto de trabalho na carreira de técnico de informática. Nós temos um estágio PEPAL de informática que está a chegar ao seu termo. As necessidades deste serviço são constantes, permanentes e cada vez mais impactantes, diria eu, na estrutura, com a recepção de algumas competências também no âmbito do processo de centralização de competências, sobretudo na área da educação, etc. Também as nossas responsabilidades serão aqui reforçadamente solicitáveis, estimo eu, e portanto este cargo aqui é muito importante e é uma área fundamental, a informática, cada vez mais, e agora vamos incluir e começar a iniciar também um processo de desmaterialização e de paperless também nos serviços de urbanismo, com uma plataforma, e portanto tudo isto também depois vai ser mais exigente para os serviços e portanto temos que nos estar preparados para essa realidade. Portanto, basicamente a fundamentação é esta, não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Se conhecerem alguém que esteja interessado, partilhem. Eu sou mais para aquilo da arquiteto, mais à frente. Mas isso é mais à frente. Esse é mais à frente, é. Muito bem, não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto número 5. Não havendo, iríamos passar então à votação do ponto 5 da ordem de trabalhos. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 5 da ordem de trabalhos. Muito bem, então o ponto 5 já está. Vamos então ao ponto número 6 da ordem de trabalhos. O ponto 6 merece aqui uma contextualização prévia, no fundo é um pedido de reforço da autorização prévia e da assunção de compromissos plurianuais para o fornecimento de refeições escolares. Este tema também
será necessário solicitar este reforço à Assembleia Municipal e ele, no fundo, diz respeito ao seguinte: como sabemos, as matérias-primas e a inflação, enfim, está generalizada. Também aqui no campo das refeições escolares, fomos solicitados para um pedido de revisão de preços no âmbito do contrato. Esta revisão de preços passará por um aumento para já de cerca de 1%, digamos assim, e em função disto, 1,03% mais concretamente, e em função disto há, portanto, o ajustamento da despesa que terá que ser acautelada e também daquilo que é a assunção de compromissos plurianuais que é autorizado pela Assembleia Municipal. E, portanto, esta proposta visa, no fundo, em função do pedido de revisão de preço e do aumento do custo com as refeições escolar unitárias, de preparar o pedido de autorização de compromissos plurianuais para depois, no orçamento, podermos avançar com esse compromisso. Ele já existia, mas vai ser aumentada a despesa e, portanto, não temos autorização da Assembleia neste momento para aumentar essa despesa plurianual e temos que voltar com o processo ao início, que é solicitar este aumento da despesa plurianual para podermos depois garantir o fornecimento das refeições escolares durante o próximo ano letivo também. Não sei se há alguma questão. Em relação a este ponto, queremos saber se houve alguma pesquisa no mercado junto a outras empresas de fornecimento de refeições, dado o aumento, não é? E caso tenha havido, falem com as propostas e se foi feito esse estudo ou não antes de aceitar continuar o contrato com esta empresa. O aumento do valor, portanto, este ano, cerca de 5.000 euros, não é? Depois 10.000 para o próximo ano. E também gostaríamos de saber, à partida, se cabe dentro do valor previsto do orçamento anual das refeições ou se terá que ser retirado de outra cláusula ou não. Não só essas dúvidas. Muito bem, relativamente à questão, dizer o seguinte: a questão da revisão de preços está prevista no Código dos Contratos Públicos como uma figura que o adjudicatário, mediante o preenchimento de determinados requisitos, pode solicitar ao contratante público. No fundo é o caso, ou seja, neste contrato estão justificados aumentos das matérias-primas e também de alguns custos de produção foi chegado aqui a um acordo quanto ao valor de 1%, 1,03% para haver essa revisão de preços. Ou seja, não consultámos nenhuma entidade externa, até porque este contrato, a decisão que tínhamos que tomar era: este contrato é para continuar e aceitamos a revisão de preços, ou não aceitando a revisão de preços, o contrato, segundo o que diz o adjudicatário, não reúne condições e pode resolvê-lo. Nós não quisemos correr o risco, até porque a indicação que temos, quer dos acordos quadro da Cima-Oeste, em que nós, através da Central de Compras da Cima-Oeste, quer os preços unitários das câmaras aqui à volta, que têm até mais pressão do que nós. Tenho falado sobre isto com o Presidente da Câmara de Vila Franca, com o Presidente da Câmara da Amadora e outras situações. Este preço unitário está ligeiramente abaixo, mas está desses preços que se praticam nesses municípios. E, portanto, acho que o risco de nós cancelarmos o contrato, de fazer um concurso novo, a tempo de, em setembro de 2022, termos as refeições confeccionadas para os nossos alunos, com a perspectiva de que este aumento de 1% seria muito grandioso, acho que o risco seria pior se nós tivéssemos relação ao concurso e ele ficasse deserto pelo valor base que nós iríamos lançar, inferior a 1% de aumento, ou podia-se dar outra coisa ainda, que era, não ficando deserto, haver um valor base que não era respeitado e que nós depois, das duas, ali a uma semana ou duas do início do ano letivo, ou em agosto, porque o procedimento demoraria tempo, não teríamos refeições e depois teríamos que ir àquilo que aparecesse a fazer e, portanto, eu acho, pareceu-nos, tudo visto e somado, que na perspectiva da decisão pública e da otimização dos recursos públicos, mais valia acomodar este aumento de 1% de aumento
do valor unitário das refeições escolares do que correr o risco de lançar um novo procedimento, sabendo que o mercado está a praticar valores maiores noutros municípios aqui à volta e de, ao fim e ao cabo, este 1% poder ser bastante mais barato do que aquilo que seria se tivesse que passar novamente à concorrência. E o risco de, no início do ano letivo, haver aqui algum constrangimento contratual que implicasse que, efetivamente, as refeições escolares não fossem servidas aos nossos alunos, nós não quisemos correr o risco e achamos que é mais útil, na perspectiva daquilo que é a decisão pública consciente e responsável, que exista esse fornecimento com esta empresa que até tem dado algumas garantias de qualidade, pelo menos o feedback tem sido bastante positivo, e garantir que este 1% de aumento, que se forem ver até está abaixo daquilo que é o valor da variação da inflação nos últimos meses, que tem dado na casa dos 3, 5%, esta variação é abaixo do valor da inflação e, portanto, pareceu-nos razoável, usando o ditado popular, mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. E, portanto, pareceu-nos que era avisado esta opção e, portanto, é essa a proposta que fazemos. Não sei, Carlos, queres acrescentar algum aspecto? Umas pequenas notas breves. Essa consulta, no sentido formal, não foi feita. No entanto, há aqui algumas informações que foram consideradas nesta negociação, porque se tratou disso. Tratou-se de uma negociação com a empresa. E cuja a nossa reação a essa proposta, a essa solicitação, teve que ser tomada. E havia informações, para já, pelos nossos técnicos, que estavam com conhecimento disto que foi descrito pelo Sr. Presidente, que aqui a concorrência em termos de outros municípios, esta era a mais favorável. E depois houve outra questão que também foi aqui considerada, que foi o domínio público, porque houve uma tendência generalizada quando nos foi solicitada esta reunião, em termos de município, para revermos, para fazermos esta situação de revisitarmos este contrato, de que havia uma tendência generalizada a nível do território nacional para todos esses preços por empresas semelhantes a esta, estarem a pedir essas solicitações e haver uma tendência para elas serem num racional muito mais superior, muito mais elevado do que aquilo que estava a ser solicitado a nós. E essa informação também não era despiciente, porque dava-nos ali um referencial a ter em consideração para a tomada de decisão. Dito isto, houve outras situações que vão de encontro àquilo que o Sr. Presidente disse, que é o tipo de boas práticas que nós mantemos com esta empresa, e para terem uma ideia do que eu estou a falar, o próprio mercado oitocentista, as refeições que foram necessárias ter por parte de algumas pessoas que colaboraram connosco, foram facultadas pela Gertal. Dito isto, esse tipo de situação nunca seria previsivelmente passível de ter em consideração por uma solicitação de um orçamento a outras empresas que não têm este tipo de histórico com o município. Portanto, foi tudo isto que foi tido em consideração. Portanto, todo este racional nacional, o conhecimento técnico que os nossos técnicos tinham de situações similares em termos de outros municípios e todo este histórico de boas práticas que temos com esta empresa, é que só uma outra questão, que é o facto, aquela dimensão descentralizada que nós tivemos em Santiago, nós fizemos contactos com as empresas locais e a Gertal solicitou-nos uma base de dados das nossas empresas em termos de matérias-primas para começar a adquiri-las de uma forma ainda muito mais dilatada aos nossos produtores. Portanto, tudo isto foi tido em consideração nesta tomada de decisão. Portanto, acho que este enquadramento é importante para perceberem como é que essa decisão foi tomada. Muito bem. Eu estava aqui à procura de uma informação também. O Sr. Presidente da Câmara de Mafra, em declarações recentes à imprensa, eu tive esse número, que é também Presidente da Associação de Autarcas do PSD a nível nacional, que uma das questões que se queixava relativamente ao processo de descentralização de competências, e que eu até acompanho em parte, tem que ver precisamente com o facto de os municípios receberem 1,40 euros por refeição escolar, e neste momento, palavras são dele, quando o valor da refeição já ultrapassa os 3 euros. Palavras dele, não são minhas.
E, portanto, podem verificar que a nosso racional estamos a trabalhar em valores muito abaixo desse racional. Ou seja, comparativamente com aquilo que é a realidade à nossa volta, estes números não são maus. E o risco de nós, por haver um aumento de 1%, colocarmos em causa um contrato que é estável, que é de qualidade, nós temos sentido isso, com o ano letivo a iniciar-se, correndo o risco de isto ainda ter que ir para o Tribunal de Contas, porque é um contrato que, pelo valor financeiro, exigirá visto prévio. Tribunal de Contas. Com vicissitudes que podem decorrer num procedimento contratual novo e concursal, etc. E sabendo que em setembro os miúdos têm que comer nas escolas, não há dúvida nenhuma quanto a isso, tudo pesado, este 1%, oxalá que fique por aqui, era o que todos desejaríamos. Mas sendo só 1%, eu até acho que não é nenhum drama perante o cenário que está lançado, até porque só o valor da variação da taxa de inflação média, medida pelo INE, é muito superior a 1%, como sabe. Inclusive em maio foi na casa dos 3%. Só em maio. E, portanto, o acumulado desta situação, e estamos a falar de isto alterar apenas a partir do próximo ano letivo, setembro, portanto, o impacto que existe neste orçamento, respondendo à segunda questão, é de setembro a dezembro. Ou seja, metade de setembro e metade de dezembro. Portanto, é este o impacto que terá, portanto, estamos a falar de 3 meses. Depois, o impacto que terá em 2023, já que terá a ser o novo orçamento a suportar ou a acomodar esse impacto na despesa. Portanto, na realidade, para este ano de 2022, o impacto que terá são 3 meses, estamos a falar de cerca de 5 mil euros de aumento. Portanto, é disto que estamos a falar. E terá impacto no orçamento, terá que ser, estava previsto, ou seja, o valor atribuído dá para suportar. Não é dramático, os 5 mil euros, há coisas piores que vamos ter que gerir até ao final do ano. Para ser completamente honesto. Isso. Que é o que eu procuro sempre fazer. Não sei se há mais alguma questão quanto a este ponto. Não havendo, então ia colocar o ponto à votação, o ponto 6 da ordem de trabalho, questionando quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 6 da ordem de trabalho. Os pedidos de isenção. Sim. Pronto, o ponto 7 e o ponto 8 são pedidos de isenção de pagamentos das taxas relativas a licenciamentos para a realização de festejos. Já falámos aqui deles, inclusivamente. O ponto 7, não, já falámos de um deles, que é o 7, que é relativo às festas da honra de São Geraldo em Adoaço. Vem para ratificar, porque o processo não veio a tempo para os serviços, como às vezes acontece. E o 8º, não veio a tempo de ir à reunião de Câmara, tempo de ser tramitado para a reunião de Câmara. O ponto 8º é também um pedido de licenciamento, neste caso dispensa a isenção do licenciamento, do 44º aniversário da Sociedade Recreativa, Desportiva e Cultural de Adoseiros, que será no próximo fim de semana, e, portanto, este não é preciso ratificar. Não sei se há alguma questão dos vereadores quanto a este ponto, eu iria colocar separadamente à votação, questionando quem vota, o ponto 7, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 7º, e o ponto 8º, questionando também quem vota contra, quem se abstém, é aprovado também por unanimidade o ponto 8º. O ponto seguinte, o ponto 9 da ordem de trabalhos, diz respeito ao Gabinete de Instrução Profissional, neste caso, ao aditamento ao contrato de objetivos para ratificar. Isto porque este contrato estava prestes a terminar, os objetivos definidos com o Instituto de Desemprego e Formação Profissional. Houve aqui a possibilidade de prorrogar, neste caso, o contrato e os objetivos com o GIP. Entendemos que o GIP, portanto, o Gabinete de Instrução Profissional, faz todo o sentido continuar a ser um serviço disponibilizado às populações locais. E, portanto, o que se propõe
é efetivamente, no fundo, este aditamento para que este aumento, ou neste caso a renovação do GIP, possa materializar-se. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, iria colocar então à votação o ponto 9 da ordem de trabalhos, questionando quem vota contra. Quem se abstém é aprovado por unanimidade o ponto 9 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, o ponto 10º, diz respeito a um apoio financeiro à Santa Casa da Misericórdia da Rua dos Vinhos, no que concerne àquilo que é o apoio prestado a pessoas deslocadas da Ucrânia, por força destes acontecimentos relacionados com a guerra na Ucrânia. Estamos a falar aqui de um apoio de 607,50 € para apoio alimentar especificamente. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos colocar então à votação o ponto 10º da ordem de trabalhos, questionando eu quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 10º. Estes são 10. Bom, eu iria pedir aos colegas que pudessem fazer uma apresentação simultânea dos pontos 11 a 20, inclusive. No fundo, estamos a falar de apoios ou de propostas para se materializarem os apoios no âmbito do estratégico 5 da Carta Desportiva em vigor no Conselho. Isto é, como sabem, houve aqui um período de abertura de candidaturas em abril para que o movimento associativo pudesse se candidatar à atribuição de apoios financeiros regulares à sua atividade mediante o preenchimento dos requisitos definidos e previstos no artigo, no estratégico 5, desculpem, da Carta Desportiva. As candidaturas apareceram, surgiram, houve uma avaliação técnica das mesmas candidaturas e agora o que há é uma proposta de admissão ou não de candidaturas e de pontos a atribuir em função daquilo que foram os critérios que estão previstos na Carta Desportiva. E, portanto, o que estamos aqui a deliberar é, no fundo, a admissão ou não das candidaturas e a atribuição de pontos em função daquilo que são as candidaturas aprovadas. E, no fundo, depois desta deliberação, o que há é uma notificação às entidades para que, ao abrigo da audiência prévia dos interessados, possam pronunciar-se sobre a atribuição dos pontos, se está correto, se não está correto, e aqueles que a proposta é de excluir, para que possam vir também dizer de sua justiça, antes da decisão final, que ainda terá que vir à reunião de Câmara, de distribuição do valor previsto no Orçamento Municipal, que são 25 mil euros, desculpa, 25 mil euros, no Orçamento do município, em função daquilo que foi o apuramento das candidaturas e da respectiva pontuação. Portanto, verificaram então que a proposta é de exclusão de duas candidaturas, no caso concreto a Associação de Jovens da Rua e a Associação Recreativa e Cultural da Arcoace, por não terem entregue os documentos atempadamente, e creio que não houve ainda entrega de documentação. Depois, as candidaturas admitidas foram a da Associação de Forcados da Rua dos Vinhos, que obteve um total de 100 pontos pela classificação do júri, o Clube Recreativo e Desportivo Abelense, que teve uma classificação de 1.100 pontos pelo júri, do Santiago Futebol Clube, que teve uma pontuação de 110 atribuído pelo júri, do Clube Oeste de Ginástica, que teve também a atribuição de 25 pontos em conformidade, da Sociedade Recreativa Louricense, que teve 350 pontos, do Clube Recreativo e Desportivo da Barriga, que teve 235, do Rancho Folclórico Podas e Dimas, da Rua dos Vinhos, 240 pontos, e finalmente o Urda de Arranhão, 675 pontos. Como disse, vão ser todos notificados dos pontos aqui que foram atribuídos pelo júri. Poderá haver naturalmente ainda reclamações, questões que foram mal avaliadas ou não pelo júri. E depois dessa fase de esclarecimento é que poderá haver a decisão final de atribuição dos 25 mil euros, do rateio pelas candidaturas em função do nível de pontos que obtiveram em conformidade. Não sei se é isso. Queres acrescentar alguma coisa? Não, é isso. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a estes pontos da ordem de trabalhos. Deixa eu chegar ali à vereadora Sandra, se faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Nós tinha a questão e vou continuar a colocá-la, porque ainda não consegui perceber muito bem como é que vai ser feita essa atribuição, ou seja,
Não há um valor ainda definido por cada ponto. Isto ainda não é convertível em valor, é isso? Não. Só será posteriormente de uma forma proporcional. É isso? Quem tem mais pontos recebe mais. Pronto, é isso. De qualquer forma, a explicação foi em simultâneo e a consideração também será em simultâneo. Na reunião de 7 de março, onde já se discutiu este tema, a posição dos vereadores do PSD foi de abstenção, por considerarmos, por um lado, que a Carta Desportiva está desatualizada em alguns pontos e, por outro, por entendermos que é importante que haja uma diferenciação objetiva entre aquilo que é parte desportiva e aquilo que é parte recreativa e cultural. Não obstante essa posição, aberto o processo de candidatura e analisadas as candidaturas apresentadas, estando elas de acordo com os critérios definidos na Carta Desportiva aprovada em setembro de 2020, os vereadores do PSD votarão favoravelmente à concessão de apoio financeiro por reconhecerem tanto a importância do movimento associativo concedido no bem-estar da comunidade, como as habituais dificuldades financeiras e não só que as associações e coletividades enfrentam no seu dia a dia. Obrigada. Só para clarificar então, nós temos no orçamento do município aprovados para esta rúbrica do apoio ao movimento associativo no âmbito da Carta Desportiva do Conselho em vigor, um montante de 25 mil euros. E estes 25 mil euros depois serão rateados em função da classificação obtida. Portanto, como disse o Vice-Presidente, e bem, quem terá mais pontos terá mais valor a receber. Eu recordo que a atribuição dos pontos é feita com a ponderação de critérios objetivos, ou seja, número de colaboradores, atletas federados, atletas não federados, número de sócios, participação em eventos, estabelecimento legalmente aberto e a funcionar, organização de eventos desportivos, organização de eventos não desportivos. Basicamente são estes os critérios que presidem a atribuição dos pontos e têm uma grelha valorativa de X pontos que podem obter em função do preenchimento destes critérios de natureza objetiva. Porquê é que não se consegue ainda colocar, naturalmente, valores à frente de cada candidatura? Porque, efetivamente, por exemplo, aconteceu no caso das bolsas de estudo, para não dizerem que isto temos um domínio do esotérico. Imaginemos que a AJAV consegue demonstrar, ou a Sociedade Advogados, que enviou a documentação e que, por algum motivo, ou falhou no servidor, ou um problema qualquer, e que não se recebeu, ou julgou-se que não se tinha recebido a documentação. Esta entidade, que a proposta aqui hoje é de excluir, eventualmente poderá ser integrada na candidatura e isso faz logo alterar os valores a atribuir, porque passa a ser mais uma candidatura aprovada que não estava prevista inicialmente. E, portanto, nesta fase, aquilo que estamos a fazer é apenas decidir 2 pontos, como eu disse há pouco. Admitir ou não admitir as candidaturas, mediante a deliberação do júri e a informação técnica, e valorar o número de pontos obtidos em cada uma delas. Depois, há esta fase da audiência prévia, que vai ser notificada agora desta deliberação para poderem as entidades fazer aquilo que entenderem em termos de audiência prévia e dizer o que acharem por oportuno nesta fase do processo. E depois é que, sim, haverá uma decisão final, que vai aqui à reunião de Câmara, para atribuir, em função das candidaturas aprovadas e no número de pontos obtidos, o valor respectivo neste bolo de 25 mil euros que será distribuído. Portanto, basicamente é isto. Ok? Muito bem, não sei se há mais alguma questão que queiram colocar nestes pontos, no caso. Eu vou ter que colocar separadamente a votação, os termos regimentais. Eu iria perguntar, então, relativamente ao ponto 11 da ordem de trabalhos, quem vota contra, quem se abstém, é aprovar por unanimidade o ponto 11 da ordem de trabalhos. Muito bem. O ponto 11 está. Questiono agora relativamente ao ponto 12. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade o ponto 12.
Sim, porque depois são os objetivos que são varios. Não pusem todos na necessidade de estarem acima de 30 vezes. Muito bem. Ponto 13 da ordem de trabalhos. Questiona-se quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Ou seja, se uma vez a deliberação dos critérios, não estava acima disso 30 vezes. Ponto 13, siga. Ponto 14, questiona-se quem vota contra. Já tínhamos questionado, não? Não. 14 não. Questiona-se quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 14 da ordem de trabalhos. Ponto seguinte. Pois, isso é uma questão pertinente. Ninguém dos presentes faz parte de nenhuma destas associações nos órgãos sociais, pois não? Muito bem. Agora vou fazer parte dos mercados, mas depois desistir. Mas podiam fazer parte dos órgãos sociais. Se fosse explicado não tinha problema. Podias Não, mas eu era boa para ficar. Não cabia bem no corpo. Portanto, a gente fica espetada porque não cabe. Eu e o irmão, mas ir à cabeça. Dispensa. Portanto, o ponto 15 iria questionar quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 15. Nós somos magrinhos, cabemos bem. Não, dispensa. Ponto 16. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. André, Tinha que fazer um bocadinho mais força. também tens mais arcabouço. Ponto 16 também já está. O ponto 17. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Não se pode abrir, não, faz barulho. Podemos fazer isto agora isto. Ponto 18. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Ponto 18. Podia virar 21 para cá, agora. Virar a ventinha, que esta. Já chega. Ele é egoísta. Só para Só para ela. ela. Chega aí. Chega aí. Chega. Achas? Ponto 19. Está fraquinho. Mas sempre fecha. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. É, mas eu vou ter. É pequenina, mas é... Já o ditado é aqui. Sei que eu não mexi. Não encheu a minha vez, não é? Ponto 20. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Ponto 20. Bem, finalmente, o ponto 21º diz respeito à empreitada de qualificação do mercado municipal da Rua dos Vinhos. Se bem se recordam, já havíamos deliberado previamente que a garantia bancária de 14.000 euros era para ser executada, portanto esse processo está a seguir os seus trâmites. E agora, no fundo, há sempre uma retenção de verbas por cada fatura que não é pago e que está previsto também no contrato e na lei. E a nossa perspectiva agora, em termos de proposta, é que se possa considerar também essas verbas que foram retidas ao longo da faturação do contrato para ficarem cativas no município. Estamos a falar de 11.535 euros e 10 cêntimos, também para reforçar aquilo que serão as necessidades de reforço para, posteriormente, eu creio que, não sei se daqui a 15 dias, na próxima reunião, se na outra seguinte, trazermos aqui o novo procedimento que vamos lançar para encontrar um novo empreiteiro que possa avançar com a obra e esperemos concluí-la o mais rapidamente possível. Não sei se há alguma questão quanto a este ponto. Esse é o João Pedro. Só
Só em relação a este ponto, o Sr. Presidente já respondeu à questão do concurso, que se irá lançar um novo concurso. Há pouco também referiu em relação ao campo de futebol, que terá que ser feito um reforço. Está estimado mais ou menos um valor, já há visão disso, ao concurso, ou seja, para aquilo que ainda não. Estamos a tentar enquadrar dentro dos 150 mil euros e incluir, mas não consigo garantir ainda. Estamos a trabalhar nisso. Muito bem, não passar mais alguma questão dos colegas quanto ao ponto 21º? Se não houver, eu irei colocar então à votação o ponto 21 da ordem de trabalho, questionando quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 21 da ordem de trabalho. Terminamos assim a ordem de trabalhos. Iríamos circular os documentos para conhecimento, nomeadamente o resumo diário da tesouraria e o licenciamento de obras particulares. Obrigado. Isto vai ser digitalizado para o conjunto com todas as propostas destes dois pontos. Aqui ficou junto para as 10. Ah, não, mistura nada. Muito bem. Chegamos assim ao fim da reunião de Câmara de hoje. Queria agradecer a presença e a participação de todos. Até uma próxima oportunidade. E portanto, vamos vendo por aí, como hoje dizia.